Tá me ouvindo? Peraí. Tu não tá me ouvindo, não? Tu tem que dizer que tá me ouvindo. Tô ouvindo. Já tô puto com esse negócio, essa tecnologia de ponta. Espera aí que nós já estamos entrando ao vivo. Espera aí que nós já estamos entrando ao vivo. Tem que ter um saco para essas coisas também. Desliga o microfone. Tudo bem. Peraí. Agora sim. Eu, Vini. Eu sou daqui, tenho muito da nossa história, eu vivo aqui. Pra lutar nunca perdi a hora, vamos dar nossas mãos. Agora falta o vídeo, peraí. O velho precisa da gente de corpo, alma e coração. Bora lá, mudar, pra cuidar tem que amar. Bora lá, mudar, para amar tem que cuidar. Bora lá, mudar e amar. Bora lá, mudar, pra cuidar tem que amar. Bora lá, mudar, para amar tem que cuidar. Ô, Lu, tem que trocar meu nome. Rapidinho. E alguém... E derrubaram minha conexão. Já. Vamos mudar o nome de vocês aqui. O Ramon... Falando, eu vou mudando, tá bom? Bora lá, gente. Boa noite a todos e todas. Primeiramente, quero agradecer aqui aos nossos convidados por terem aceito o meu convite. Não sei se vocês sabem, mas a vida de mídia livrista não é fácil, viu? Para falar com figuras públicas, com autoridades, é muito difícil. Por isso vocês não me veem pelas coletivas por aí, porque simplesmente eu não sou convidada. Talvez para não fazer perguntas que incomodem, né? Para não fazer cobranças ou lançar uma denúncia. Então, estou muito feliz que vocês tenham aceitado o meu convite, né? Hoje a gente vai falar de saúde pública, da pandemia, especialmente do seu impacto em Porto Velho, que segundo o boletim da CESAL do dia 6, porque o de hoje ainda não saiu, tem 23.185 casos confirmados e 572 óbitos por Covid-19. E eu tenho algumas perguntas que eu quero fazer a vocês e também a quem está nos assistindo aí. O pessoal comenta e me ajuda aqui a entender. Vocês acham realmente que precisávamos ter chegado a números tão alarmantes? O comportamento da população e as decisões políticas no controle da doença contribuíram para o seu espalhamento?
Logo, a gente vai ter eleições, o novo prefeito, novos vereadores e vereadoras. Pergunto, qual postura o porto-velhense espera dessas pessoas após ter visto a precariedade no atendimento da rede municipal de saúde? Bom, nosso bate-papo de hoje é com o Vinícius Miguel, do Cidadania, o William Pimentel, do MDB, e o Ramon Cujuí, do PT. Eu vou dar 1 minuto para cada um se apresentar. Bora lá, começando pelo Pimentel. Pimentel, eu tenho que te fazer essa pergunta. Você começou a ser secretário de saúde quando tinha 10 ou 15 anos de idade? Boa noite, Luciana. Boa noite, Ramon. Boa noite, Vinícius Miguel. É uma satisfação nós estarmos aqui com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo de discutirmos a realidade que passa o nosso município de Porto Velho e que temos uma obrigação, por nós estarmos dentro de um processo não político, mas como cidadão em defesa das causas de melhorar a vida das pessoas, diminuir exclusão social e, acima de tudo, nós termos uma participação cidadã de contribuirmos por aquilo que nós entendemos, pela experiência, pelo conhecimento intelectual, pelo profissionalismo e pelo contato com a comunidade. Eu acho que essa oportunidade que a Luciana, uma jornalista polêmica, mas uma jornalista que sempre procura falar a verdade com uma análise crítica, construtiva da realidade dos fatos como ele é. Eu quero aqui me colocar à disposição e agradecer o espaço, a oportunidade. Eu acho que são veículos de integração e de interação como este, com as redes sociais, e que a gente consegue, mesmo com o não calor do apertar as mãos, do abraço, mas nós conseguimos estar discutindo problemas, conseguimos buscar uma solução e, acima de tudo, formar uma corrente do bem em favor da nossa cidade e, principalmente, dos nossos cidadãos que muito precisam de uma voz que os defendam nesse momento onde a desigualdade social aflora. A pandemia trouxe uma grande verdade para a população brasileira, a população rondoniense e a população porto-velhense. A desigualdade. A desigualdade aflorou, como jamais vista na história social deste país. Então, eu acho que é com o segmento desse que a gente enobrece a discussão. Faz com que nós tenhamos um nível de propostas e um nível de receptividade e aproximação com a comunidade que está enclausurada, está em quarentena. E não se sabe se tem uma data para acabar ou se tem mecanismo que possa dar uma maior segurança a esta população. Muito obrigado. Esperamos que a nossa conversa seja extremamente proveitosa e, acima de tudo, para o bem comum da coletividade de Porto Velho. Isso aí. Bora lá, Ramon, agora é com você. Microfone. Aqui. Boa noite, Lô. Boa noite, Pimentel. Boa noite, Vinícius. Boa noite a cada um e a cada uma dos internautas que estão aí assistindo a gente. Agradecer o convite e a gente está muito feliz de participar desse espaço que é aberto para a gente poder dialogar, né, sobre os problemas da nossa cidade e, nesse momento, essa coisa que você trouxe, o tema, para a gente debater sobre saúde no meio da pandemia, porque a gente sabe que nada será como antes, né? E que a gente tem que encontrar novas formas de se relacionar. E a pandemia, com toda essa dor que ela traz, esses dias eu ouvi o professor Boaventura dizer que a pandemia ela é um professor muito cruel, que ela tem nos ensinado coisas pelo sofrimento, e isso é verdade, né? Nós vamos chegar amanhã ao infeliz número de 100 mil brasileiros e brasileiras mortos por conta da pandemia, por conta da irresponsabilidade do governo federal, principalmente, né? E isso nos entristece muito. Mas nós estamos buscando formas de tentar superar esse problema. E esse espaço que você abre aqui
é um momento em que a gente pode dialogar de maneira franca, de maneira democrática, de maneira muito fraterna na busca de soluções para isso. Tá? Eu queria mandar um abraço aqui primeiro à professora Marcele, que foi eleita ontem reitora da Universidade Federal de Rondônia. Seja bem-vinda ao debate, porque as universidades têm um papel fundamental no enfrentamento da crise que ora passa o Brasil. Tá certo? Lu? Lu, tá sem som. Luciana, tu tá sem som. Vini Miguel, é com você. Vinícius Miguel. Estou falando Vini como amiga, mas Vinícius Miguel. Oi, Lu. Uma boa noite para todo mundo que está aqui nos acompanhando. Primeiro você, nossa anfitriã, Lu, muito bacana. Espero que essa iniciativa vingue e que você siga mantendo um calendário, não sei se vai ser semanal, quinzenal, mensal, de propostas de diálogo que possam unir as várias pessoas e que, inclusive, quem sabe que isso perdure para depois do calendário eleitoral. O calendário eleitoral é tão apertado, né, tão cheio de constrangimentos, inclusive constrangimentos legais e, sobretudo, temporais, o que a gente consegue ou não fazer, e que seria muito bom que, nesse momento, né, com essa forma de custos reduzidos, a gente pudesse se aproximar e falar mais. E, sobretudo, falar sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso país, e falar sobre a vida, né? Não somente sobre a morte, sobre a dor, a perda. E aí cumprimentar os nossos colegas aqui de seminário virtual, não sei nem como chamar isso, né, de live, Williams Pimentel, Ramon Cujuí, uma boa noite, uma grande satisfação estar com vocês. O Ramon é um companheiro de mais longa data do que propriamente o colega Williams Pimentel, né? A gente estava sempre participando de rodas de conversa, de debates, né, pela universidade, por outras atividades, né, de sindicatos, de organizações, e é sempre bom reencontrá-lo. Então, essa saudação inicial, desejando saúde e paz para todos que estão em suas casas agora, nessa sexta-feira. Lu, você está sem retorno. Eu quero começar mostrando para vocês um áudio de uma denúncia que eu fiz no blog, quando a pandemia ainda não tinha atingido, né, esses números assustadores. Estava começando. Por isso que eu pergunto, será que a gente precisava ter chegado a esse ponto? Então, eu vou botar esse áudio aqui. Se vocês estiverem ouvindo, vocês fazem assim com a mão, por favor, porque é um áudio de uma família que foi toda infectada pela Covid, que buscou atendimento na rede municipal, onde se inicia, né, o pedido de socorro, e foi muito maltratada e foi abandonada em casa tomando dipirona. Deixa eu te explicar. Eu fiz o teste do coronavírus e deu positivo, né? E então, nisso eu não passei por... Eu só fiz o teste, não fiz nenhuma consulta com o médico, não fiz nada. E eu estava me sentindo muito ruim. A gente liga nos números que o pessoal dá, mas sempre está desligado. E dizem que esse número é 24 horas, né? A gente liga da desligada. Eu passei mal e fui na UPA. Quando eu cheguei na UPA, me jogaram para um lado, aí eu fui lá, né? Aí eu falei que tinha testado já positivo para o coronavírus. Aí a moça, o pessoal de um lado falou assim, que era para me passar direto, lá no setor de coronavírus, que lá na UPA dizem que tem só para coronavírus. Aí quando eu cheguei lá, eu falei para a moça que eu tinha testado positivo, ela já, tipo assim, como se eu fosse um monstro, já, não, você não pode, o que você tá fazendo aqui? Que não sei o quê, entendeu? E eu passando mal, e ela, tipo assim, nem aí pra mim, entendeu? Aí ficou falando lá um monte de coisa pra mim, me tratou mal que só. Aí eu vou ligar pro secretário, não sei o quê. Aí fez uma ligação lá e falando que eu tava pedindo atestado, que eu queria atestado. Eu não queria atestado. Eu só queria ser atendida porque eu tava ruim, entendeu? Que eu tava muito ruim. Esse áudio é o áudio de uma mulher
logo no início da pandemia, que estava cumprindo a via crucis, né, para ser atendida primeiramente na rede municipal e só em caso de necessidade ser encaminhada para internação na rede estadual. Agora, anteontem eu estava em casa à noite e uma pessoa que não estava salvo o número no meu WhatsApp, alguém deu meu número, mas agora eu sei quem é, não vou dizer quem para não expor, mas o áudio dela me impactou muito, porque eu estava em casa meia-noite e ela pedindo socorro na Ana Adelaide, porque não ia ser atendida e não tinha dinheiro para pegar um Uber para ir para a UPA da Zona Leste, onde mandaram ela ir. Gente, ouve isso. Não sei se tu tá podendo ouvir áudio, mas, cara, eu não sei o que tu pode fazer com isso, né? Com a informação, mas eu tive uma crise de vesícula no shopping. E eu vim com um bombeiro, quase desmaiando, aqui para Ana Adelaide. Eles me deixaram aqui e eles não querem me atender, estão dizendo para mim. Desculpa, porque eu tô com muita dor. Falaram pra mim, se eu quiser ser atendida, eu vou para o UPA Leste, porque aqui o médico não vai atender. Só tem um médico. Tem uma outra moça aqui com crise de vesícula também. E ela falou que ela tá aqui desde as 18 horas. Eu vou parar porque, como eu disse, esse áudio me impactou muito. Eu parei o que eu estava fazendo, falei que ia buscá-la para levar a UPA da Zona Leste, mas uma outra pessoa que também não foi atendida no Ana Adelaide pediu um Uber e elas racharam e ela foi atendida. O que vocês pensam? São relatos não só da incapacidade da estrutura, mas do despreparo no atendimento. Pessoa que vai pedir atendimento numa UPA e chega lá, o servidor diz que ela só quer atestado médico. Essa outra, que o servidor diz que ela não vai ser atendida, não diz por quê, apenas que só tem um médico e que é melhor ela procurar outro lugar. Esses relatos eles têm se repetido ao longo da pandemia no atendimento na rede municipal. Eu queria a opinião de vocês, uma opinião breve para a gente seguir com o nosso bate-papo, começando pelo Pimentel. Luciana, na verdade, quando você perde o controle da gestão, você perde o controle de uma ação voltada para você ter o sentimento e a sensibilidade do líder maior, voltado para todos os seus comandados, que tem uma obrigação prestacional para com a comunidade. Serviço de saúde, ela não é favor para ninguém. Ela é uma obrigação do Estado. E ela tem que ter esse dever, essa responsabilidade. Então, é um serviço que você tem que estar constantemente em manutenção, em conversas e, acima de tudo, voltando os profissionais que também estão exaustos, estão extremamente cansados com esse novo momento dessa doença endêmica transmitida, uma doença letal. Então, quer dizer, tem que ter essa harmonia, esse compasso. E, para isso, você tem que ter uma condição de trabalho com esse profissional, ele trabalhar de uma forma prazerosa, voltado para atender humanamente este cidadão, este paciente que está sem a dignidade. Porque a pessoa sem dignidade, ela fica submetida a qualquer tipo de conduta, de procedimento. É para sentar aqui e senta. É para ficar em pé, fica. Eu vou aplicar essa injeção nas nádegas. Pois não, pode aplicar. Você se entrega para restaurar a sua dignidade, a confiança de um profissional, de um equipamento de saúde. Então, é para isso que tem que ter essa harmonia. A condição de trabalho para o profissional trabalhar com zelo, com eficiência. E temos profissionais altamente competentes de um universo. Hoje deve estarmos com quase 5.000 funcionários dentro do sistema de saúde municipal. Então, essa é a realidade. E o paciente, no desespero que está desta doença, porque começaram agora a atingir o nível dos óbitos, que está morrendo o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho da frente, está morrendo celebridade.
pessoas notórias, conhecidas na cidade. É uma doença, eu mesmo que não sou ninguém, fui submetido a 5 dias de internação com Covid. Então, quer dizer, é uma doença que quem teve um parente que passou mal, ou que foi a óbito, ou quem já teve a infecção, você sabe o que é. Sabe o que é. Então, essa é um conjunto de cuidados que está se perdendo o controle da doença, está se perdendo o controle da prestação de serviço ao cidadão, à população. Ademais, no estado de Rondônia, em Porto Velho, não é diferente, 90% da população utiliza o Serviço Público de Saúde, o SUS. E é o SUS que está salvando as pessoas. Isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Pois é, e é o SUS que tem toda essa responsabilidade que o governante tem que preservar e manter. Isso a gente vai falar. Nós estamos com 2, então, aqui que já tiveram Covid. O Pimentel e o Vinícius Miguel também. Ramon? Não, né, Ramon? É com você, Ramon. Fala que sobre Deus o proteja, o Ramon, que eu faça com que o Ramon não pegue. Fala sobre esse áudio, Ramon. O que você sentiu com esse relato? Olha, Luciana, quando alguém procura um equipamento de saúde, seja um pronto-socorro, seja um hospital, é um momento de muita fragilidade. E ninguém vai a posto de saúde ou hospital porque gosta, porque acha bonito, vai passear. A gente vai porque precisa e num momento de muita fragilidade. E quando você está fragilizado da maneira que você está, quando procura um equipamento de saúde, o mínimo que você espera é um acolhimento, né? Um acolhimento humano, né? Onde você possa minimamente se confortar e se sentir seguro, né? Que você possa, a partir dali, você ter uma segurança para resolver aquele desconforto que você está tendo. Né? E é muito triste, dói muito ouvir esse tipo de relato, porque são pessoas que precisam do sistema, que foram ao sistema confiando no sistema e foram maltratadas pelo sistema. Essa é a verdade. Agora, também é verdade que do outro lado do balcão nós temos vários profissionais que, em função do quadro que nós estamos agora, também estão sendo submetidos a uma condição muito dura de trabalho. Né? Nós vemos profissionais de saúde contaminados pelo Covid por falta de equipamento de proteção ao trabalho deles. Então, é uma situação que essa pandemia nos coloca de grande estresse, né? De extrema dificuldade. E o maior problema disso tudo não são os profissionais que estão na ponta, é justamente a gestão, né? É o comando de cima, né? De quem tem a responsabilidade para dar o comando, de equipar, quem tem a responsabilidade de fazer a gestão da saúde pública tem se omitido diretamente de fazer isso. Quando não, tem agido com irresponsabilidade, criando ainda mais tumulto. E isso prejudica a população, que necessita do atendimento, e isso prejudica também os profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, a todos aqueles que estão envolvidos nesse processo de atendimento. É um momento muito difícil pelo qual nós passamos. Agora, é preciso dizer, né, primeiro, que o atendimento nos equipamentos de saúde precisa ser humanizado. Humanizado não só do ponto de vista do atendimento ao cidadão e à cidadã que vão lá buscar esse atendimento. Ele precisa ser humanizado também do ponto de vista das condições de trabalho para aqueles trabalhadores e trabalhadoras que estão ali cuidando da saúde da população. É muito triste esses relatos que foram feitos. Vinícius Miguel, sua vez. Ô Lu, eu acho que é concordar em todos os termos com o Williams e o Ramon. A gente precisa se solidarizar com essas pessoas, compreender que esses relatos têm sido cada vez mais constantes, sobretudo diante não um despreparo técnico das equipes que recebem. As equipes de saúde que recebem os usuários, os cidadãos, bem têm tentado fazer grandes esforços nesse sentido, é inegável. Os profissionais de saúde estão lá na ponta de lança desse atendimento, colocando as próprias vidas de seus familiares em risco, em situações em que muitas vezes tem relatos de ausência de equipamento de proteção individual, de dificuldade de ter todo o rosário de medicamentos e equipamentos necessários, mas também faz a gente pensar que a sociedade como um todo precisa se apropriar de técnicas e tecnologias sociais de boas práticas.
né, de humanização da saúde, de um suporte, talvez um suporte, inclusive, de serviço social nessas unidades. Né? São situações que são muito severas para quem sofre, por exemplo, isso, um reencaminhamento para uma outra unidade de saúde, mas isso é muito simples de solucionar. E é lamentável que um transporte, né, do paciente, do usuário do sistema de saúde, se torne um drama individual ao invés de uma solução simplória. E está aí, né, convenhamos, inclusive por meio de uma terceirização inadequada, mas, né, um Uber, quanto sairia o Uber? R$10, R$12? Com R$12 você soluciona aquele problema, aquela demanda. Ou talvez até com uma integração melhor de telemedicina, por que não ousar sonhar, ousar inovar? Lá na unidade, a pessoa, ao invés de ser encaminhada para outra, passar por um atendimento de telemedicina com o médico da outra unidade já pedindo os encaminhamentos. Faça tal exame, faça o outro exame, prescrevo esse remédio e vamos aguardar agora até o eventual transporte ou recambiamento desse paciente e usuário do SUS. Então, como soluções que poderiam ser tidas como simples, acabam parecendo distantes e utópicas para esses problemas tão severos e que, lamentavelmente, não sou otimista, não. Lamentavelmente, esses problemas têm uma tendência de se ampliarem. Hoje, nesse exato momento, nós estamos ampliando a fila e a demanda do serviço de saúde de todos os atendimentos tidos como não necessários, não obrigatórios, mas que vão ser demandados em breve. Então, como é que vamos acomodar todas essas demandas que hoje estão sem atendimentos? Inclusive casos de menor gravidade, mas que têm um potencial de ampliação, inclusive da gravidade do risco à vida e saúde daqueles que têm. Bora lá. Deixa eu mandar um alô aqui para o pessoal que está nos assistindo. Rejane Boês, lá de Guajaramirim, Alessio Valois, Ricardo Boês, irmão da Rejane, da área da saúde também, farmacêutico, Liano, médico, Liano Fernandes, Gustavo Dandolini, advogado, Fabrícia Lopes, Marcelo Borges, Luciana, penso que pós-pandemia teremos os idosos bem abalados, logicamente, por tudo. Por isso, temos que olhar essas pessoas de forma especial. Evaniel Medeiros, Cleiciane Prata, José Ironildo, Marcelo Borges, Franco Herrera, meu grande amigo, advogado, Fátima Cleide, minha ex-senadora, companheira de muitas lutas, Rogério Danin, Juscelino Durgo, tem muita gente, depois eu volto para mandar mais alô para vocês. Vamos para uma pergunta quente agora. Nós tivemos vários episódios no início da pandemia que podem ter contribuído para elevar casos e óbitos de Covid na capital. Eu vou citar alguns, né? Entre eles, como as apelidadas Corona Fests, né? Aquelas festas que ocorreram quando foi decretado o estado de calamidade pública, e também as tentativas de flexibilização dos decretos que impuseram isolamento e as regras rígidas de proteção contra o coronavírus. Na opinião de vocês, o comportamento da população e as decisões políticas no controle da doença na capital contribuíram para o espalhamento da Covid? Começando pelo Pimentel. Nós tivemos, quando começou a pandemia, nós tivemos uma grande propaganda negativa da seriedade, da gravidade da doença, o desdém, inclusive com a pseudo-frase gripezinha, da maior autoridade do país, o presidente Bolsonaro. E daí desencadeou várias controvérsias. É gripezinha? Mata, não mata? É só tomar um chá de erva cidreira, de capim-santo? Ou não? No decorrer do processo, foi se percebendo que não era tão gripezinha. E aí os outros países foram demonstrando, a Rede Globo, as televisões foram demonstrando, a Alemanha, Portugal, Suíça, a própria países da África, como a Coreia, onde o controle
do isolamento social foi o fator principal para o controle da doença, a não proliferação endêmica e, consequentemente, o número de óbitos. Veja o exemplo de Portugal. Então, daí começou o grande processo. Isso na cabeça do cidadão, dá lockdown, fecha tudo, não abre, abre a metade, abre até as 4, abre até as 5. E esse processo todo na cabeça do cidadão, ele não sabe o que está certo e o que está errado. E você liga os telejornais, você só vê valas com caixões coletivos sendo colocados ali, com uma despedida que não dá tempo nem de acender uma vela. Nem de acender uma vela. Então, esse é o panorama que ficou. Eu entendo que essa falta de unidade entre o governo federal, entre os estados e os municípios, levou, sim, a uma irresponsabilidade de gestão que ocasionou com descontrole que poderia estar melhor e com o número de óbitos que poderiam ter sido evitados. Ia ter óbito? Iam, mas poderiam ser bem menores do que esses números que estão aí alarmando o Brasil e o mundo todo. Ramon Cujuí, eu vou até citar um exemplo aqui, porque é disso que a gente está falando. Quando Porto Velho tinha 10.893 casos de Covid, o prefeito foi à justiça para pedir que fosse obrigado o governo a decretar o lockdown. E agora, com 21.946 casos, está aberto tudo. A reabertura do Total. mercado cultural, um exemplo. Ramon Cujuí, fala da postura política. O Pimentel falou, excelente a fala dele sobre a culpa do Bolsonaro no estímulo à banalização dessa pandemia, mas vamos focalizar agora aqui, na nossa capital. O que você acha dessas decisões políticas tomadas do prefeito? Mais do que a decisão política, Lu, é preciso a gente ter claro que é a posição política. E aí o Pimentel citou vários países que foram como exemplo de combate à Covid, e o que teve mais sucesso foi a Nova Zelândia, né? A primeira-ministra Jacinda Ardern tomou uma posição fantástica no começo da crise. No dia 26 de março foi decretado lockdown, isolamento total na Nova Zelândia. E ela foi os meios de comunicação e disse: nós somos uma família com 5 milhões de pessoas. A nossa obrigação é salvar vidas. Foi isso que ela disse. E ela deixou claro isso não só no discurso, mas na prática do dia a dia. Tanto é que em maio, quando ela foi em um restaurante e não tinha vaga, ela não pôde entrar porque estava no controle. E em maio já estava saindo a Nova Zelândia do isolamento total. Era preciso, no primeiro momento da pandemia, que os nossos governantes, desde o presidente da República ao governador e ao prefeito, terem tomado uma postura firme no combate à pandemia e na defesa das vidas. Porque naquele momento, o que devia ser feito era o que não foi feito na Itália, e a Itália se arrependeu de não ter feito. De não ter feito o quê? A identificação dos casos, dos contaminados, o rastreamento de por onde eles passaram, o isolamento, tanto dos contaminados quanto daqueles que tiveram contato com ele. Porque foi isso que a Nova Zelândia fez, foi isso que Cuba fez, foi isso que a Alemanha fez depois, com alto índice de testagem. Uma irresponsabilidade no começo da pandemia, onde o Pimentel disse, foi muito claro, a autoridade maior do país começou a relativizar, né, a gravidade do problema, a fazer brincadeira com o problema, a aglomerar gente, que é justamente o que não deveria ser feito, e nós vamos chegar a 100 mil óbitos amanhã no Brasil, né? E em Porto Velho, eu vi uma entrevista do mandatário maior de Porto Velho, do dia acho que 19 ou dia 20 de junho, onde ele criticava o governo do estado por não ter sido firme. E ele dizia ali, muito dizia, não, mas é porque o primeiro governador decreta, e aí 2 dias depois ele proíbe a polícia de prender e libera tudo para o Dia dos Namorados, isso é um absurdo, por mim fechava tudo, e aí depois se contradiz liberando o mercado municipal. É porque, na verdade, esse processo é um processo que conflita interesses, né? E isso deixou claro o seguinte, nós temos uma fratura social no Brasil. Enquanto na Nova Zelândia a ministra é capaz de dizer para 5 milhões de habitantes que todos fazem parte da mesma família, no Brasil isso não é entendido. Nós estamos no mesmo barco, mas tem uns que estão se afogando mais do que os outros nesse mar. A grande verdade é essa. E essa fratura social, essa desigualdade, a pandemia expôs.
ela a olhos vistos, né? Então, assim, nesse momento, o que deveria ter sido feito, uma oportunidade perdida, foi dizer isso. Nós temos que cuidar uns dos outros. E como é que cuida uns dos outros? Nós temos que fazer o isolamento total. Não é uma questão de colocar a economia contra a vida. Isso não existe. Primeiro porque a vida é pré-requisito da existência da própria economia. Sem vida não existe economia. E quando nós tratamos a questão da pandemia atingindo a toda uma família, não tem como você relativizar custo com vida. Porque na minha família, não sei, eu acho que na sua também, se o filho ficar doente, a gente vai atrás de todos os recursos. Se tem carro, vende carro. Se tem casa, vende casa. Se vendeu carro e casa, você vai para o banco se endividar para salvar a vida de quem você ama, porque faz parte da família. Se os nossos governantes tivessem colocado isso de maneira clara, que nós fazemos parte da mesma família e devemos uns cuidar uns dos outros, nós não teríamos isso que aconteceu em Porto Velho no país inteiro. Isso que o Pimentel diz é verdade. Você sai à rua hoje, está todo mundo na rua. Porque a mensagem que foi passada pelos nossos governantes é a seguinte: olha, liberou geral, cada um por si, Deus por todos e salve-se quem puder. Foi isso que foi colocado. E de maneira extremamente irresponsável. Porque se você coloca para a população o tamanho da gravidade do problema e como isso nos afeta, e como isso está afetando as famílias, né? Isso, nós não teríamos tido esse relaxamento total que nós temos assistido e essa quantidade absurda de mortes desnecessárias que nós estamos sofrendo no Brasil, em Rondônia e aqui em Porto Velho. Vinícius Miguel. Bom, o Pimentel citou a postura irresponsável do presidente, do prefeito, o Ramon corroborou com o que o Pimentel falou. Agora não vamos deixar de fora também a postura do governador, né? Um governador que decide a gestão da pandemia com os empresários e que nas coletivas, inclusive, faz propaganda. Olha, eu estou aqui com o cara da papelaria Holanda. Eu preciso dizer isso, gente. Então, o governador também teve posturas, tomou decisões de flexibilizar esse decreto várias vezes, jogou a responsabilidade muito antes de ficar decidido pelo STF que prefeitos tinham competência para dizer o limite do decreto, o governador já tinha flexibilizado, enfim. Fala, Vinícius Miguel. Decisões políticas contribuíram? Ô Lu, eu acho que você está muito, muito enganada quando você fala que o senhor governador decidiu alguma coisa. Ele não decidiu absolutamente nada. Com todo o respeito, o acato e as vênias possíveis, ele foi absolutamente omisso, inerte e se desapareceu, né? Tomou alguma espécie de pó mágico de pirilim-pim-pim e que ninguém viu, né? Ninguém ouviu. Ele não fez pronunciamentos de forma ampla, quando muito fez declarações para pequenos veículos hiperdirecionados, não fez coletivas de forma, claro que guardando distanciamento e segurança, mas de forma explícita, né? Tanto é que ele acabou lançando e projetando, até como talvez uma tentativa de se desresponsabilizar político e socialmente falando, lançou o chefe da Casa Civil e o secretário de Saúde para assumir todos os encargos e responsabilidades dos pronunciamentos públicos. Então, foi um misto de omissão com inércia, com desaparecimento, absolutamente estranho. E você fala do processo decisório. Vamos lembrar aqui, um dos primeiros atos da pandemia, o que é que ele fez? Ele nomeou para o laboratório central, né, o LACEN, uma advogada recém-formada, sem qualquer experiência no campo de direito da saúde, de bioética ou de políticas de saúde, para o cargo mais importante da unidade que ficaria responsável por todos os diagnósticos, além de todo o controle epidemiológico, de vigilância sanitária. Ou seja, é um conjunto aí de omissão, de inércia, com não fazer, com um fazer muito ruim, um fazer péssimo, desastroso, lamentável. Eu acho que, e com todo respeito à colega causídica, né, a nobre advogada nomeada para o cargo, mas ela nitidamente não detinha nenhuma credencial técnica, científica, acadêmica ou política para ocupar o posto. Eu fui a primeira pessoa a fazer os encaminhamentos, inclusive de denúncia
o Tribunal de Contas do Estado e para o Ministério Público do Estado sobre esse episódio, e não tardou muito. No dia seguinte, com a maior cara deslavada do mundo, de novo desaparecido, ele simplesmente assinou o ato, tornando sem efeito a nomeação. Ele não colocou o rosto e disse, e sem machismos ou misoginias, mas com a hombridade do termo, né, ser homem, de aparecer e falar: cometi um equívoco, nomeei uma pessoa despreparada. Bem lembrado, Vinícius. E eu vou lembrar mais uma coisa que aconteceu aqui em Rondônia que não veio em outro lugar. Procuradores do Estado irem ao CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, para pedir que os Ministérios Públicos federal e estadual daqui e do trabalho não interferissem no controle da pandemia. Isso por conta de uma recomendação que esses ministérios, esses órgãos ministeriais fizeram em conjunto para o governo do Estado. Eu lembro que eu denunciei isso como um gesto de extrema arrogância. Enfim, vamos continuar aqui, mandar mais um abraço para o pessoal que está online. Fabrícia, Rogério, Gabriela Dourado, Morena Fê, Wilton Douglas, Alessandra Silva, Fabiane, minha comadre Fabiane Fernandes, querida. Beijo. Thalita Oliveira, Valnei Guedes, Giuseppe Garibaldi Russo, Maria Nazaré França, Thaís Passos, lá do Minhas Raízes, de Nazaré. Olha, a Gabriela Dourado está dizendo: ousa sonhar, ouse inovar. Excelente. Enfim, bora continuar. Agora sim, vamos falar do SUS. Até aqui, foi o SUS que suportou o maior número de atendimentos, de internações de pacientes de Covid, de atendimentos e internações de pacientes de Covid. Segundo o boletim do dia 6 de ontem, 298 pacientes de Covid estavam internados na rede pública do Estado e do município. Só 84 estavam internados na rede privada. Durante a pandemia, pelo menos 280 mil beneficiários deixaram os planos de saúde para trás para procurar socorro no SUS. Como vocês imaginam um novo normal no SUS após a pandemia? Vamos começar agora pelo Ramon, fazer o giro contrário. Vai, Ramon. Olha só, Lu, para aqueles que defendiam a privatização do sistema de saúde, como é o caso do atual prefeito, né, a pandemia ensinou pela dor, né, que não existe forma de atender melhor a população que não seja o Sistema Único de Saúde. E o SUS precisa ser defendido com unhas e dentes. Nós estamos na perspectiva de perca de receita para o SUS de 31 bilhões para o ano que vem. E justamente quando passar esse processo de pandemia, né, nós vamos ter toda uma demanda represada de outros procedimentos que vão vir, né? Então, o SUS ele tende a ficar extremamente demandado e sem recurso não funciona. Essa é a verdade. É engraçado que mesmo os privatistas, aqueles que defendiam desde o começo o fim do SUS, a privatização da saúde, nesse discurso neoliberal de vender tudo, tiveram que voltar atrás. O Mandetta, né, o Teike, que foi o ministro, que era o ministro do Plano de Saúde, não aguentou uma semana no cargo, né, dado o nível de pressão que foi colocado sobre ele e a falta e não tinha como manter o discurso dele. Então, para nós, a defesa do SUS é uma defesa fundamental. O SUS é um sistema de saúde que foi erigido de baixo para cima, né, que é universal para atender a todos e a todas. E nós não podemos permitir que o SUS seja destruído, como esse discurso do Paulo Guedes está colocando. Não nos enganemos, nós estamos para perder 31 bilhões de recursos do SUS ano que vem. Agora, dia 11 de agosto, vai ter uma plataforma lançada na internet para justamente defender o nosso Sistema Único de Saúde, que foi quem deu conta, exatamente, se não fosse o SUS, nós estaríamos numa situação muito pior do que nós estamos vivendo agora. É preciso que a gente tenha muito claro isso. Defender o SUS é defender a vida, é defender o Brasil. Nós não podemos permitir que esse... Acho que travou aí o do Ramon. Travou o do Ramon, vamos passar para o Pimentel, depois a gente volta com o Ramon. Lembrando que quando se falou em privatização... O direito de indenização aos trabalhadores na saúde que sofreram aí pelo Covid.
Então, assim, há uma brutalidade, há uma crueldade por parte do atual governo federal, tanto com o cidadão que depende do SUS, quanto os trabalhadores e trabalhadoras que trabalham no SUS cuidando da vida de cidadãos e cidadãs. Bora lembrar que quando se falou em privatizar a saúde aqui, muitos, para não dizer a maioria dos nossos vereadores, apoiaram. É bom lembrar disso. Agora vem aí, né, outro pleito. A gente tem que lembrar, porque agora quem está socorrendo é o SUS. Salve o SUS. Pimentel, fala sobre a importância do SUS. Bom, eu sou até fico emocionado para tratar desse assunto, porque eu tenho quase uma vida. O meu filho mais novo, Pimentel Filho, tem 16 anos e é praticamente o tempo que eu tenho de trabalho, de compromisso, de comprometimento com esse serviço que dignifica e que satisfaz a gente quando nós conseguimos salvar uma vida, melhorar uma vida, estabelecer a dignidade das pessoas. É um sistema que não existe no mundo, nenhum sistema igual ao nosso. Esse sistema foi implantado como uma conquista com a Constituição de 88. E dessa forma, com todas essas condições, esses atravessamentos que surgem, é uma perca de dinheiro que quer dizer de um ano para o outro que vai ter, mas a luta, eu acho que a luta continua. E esse momento da pandemia trouxe o Congresso Nacional, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, a sociedade organizada com uma consciência, como o Ramon disse. O SUS é o que queremos, é nosso. E a população cada vez mais está ficando pobre e quem tinha plano de saúde está migrando para o sistema público, o sistema do SUS. É daí que nós temos que defender. É daí que nós temos que buscar não diminuir esse recurso, falar com nossos deputados federais, com nossos senadores, para não permitir, porque pós-pandemia vai vir todos os agravos, as necessidades que estão represadas, tanto na atenção básica, que é de responsabilidade da prefeitura, dos municípios, quanto dos procedimentos de média e alta complexidade, responsabilidade do Estado. Está sendo represadas as cirurgias eletivas, procedimentos de média e alta complexidade, exames de apoio diagnóstico, biópsia para detectar o procedimento a ser seguido, se é cirúrgico ou tratamento clínico. Então, esse conjunto ele vai ter uma erupção. E essa erupção não chega ao ano que vem. Novembro, dezembro, ele vai começar a ter uma explosão. É por isso que nós devemos defender esse sistema, defender os trabalhadores, os profissionais de saúde, porque eu entendo que foram os heróis como numa guerra, soldado, os que tiveram na trincheira, os que tiveram sofrendo, os que tiveram, inclusive, que morreram, os que não foram para casa com seus familiares em defesa de um trabalho endêmico, transmissível, letal. Então, é por isso que eu entendo. O SUS é nosso, nos pertence, pertence a você, internauta, pertence a Luciana, ao Ramon, ao Vinícius, e isso nós temos que ter uma voz única, independente de coloração partidária, independente de ideologia, mas com o sentimento. É do povo, e do povo veio para ficar. Vinícius já falou? Vinícius? É você? Oi. SUS, Vinícius. Vamos falar do SUS. SUS. Ô, Lu, eu fico muito feliz com as falas do Pimentel que me antecedeu, de ver que essa questão de uma defesa da saúde pública não pode ser tomada como um debate tacanho, mesquinho e até cretino, de uma polarização imbecilizada e infantilizada de falar que privatiza tudo, tem que acabar, blá, 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 né? Isso é coisa de comunista, né? Olha, saúde pública é algo indivisível. É impossível você ter uma pessoa com saúde se você tem uma pessoa sem saúde naquela mesma vizinhança, né? Das coisas mais simples, como uma verminose,
isso é transmissível, né? Você vai contaminar na falta de saneamento básico, bastando uma pessoa contaminada, todo um reservatório hídrico, né? O poço artesiano do outro vizinho, e você coloca toda aquela região adoentada, até as doenças aí de alta transmissibilidade e grande letalidade, como o próprio novo coronavírus aí, né? Entre tantas outras, né? As infecções sexualmente transmissíveis que crescem, sobretudo agora, né? Em pessoas tidas como heterossexuais e em uniões estáveis, né? Estabilizadas, independente do nome que você dê para isso. Então, olha, você precisa de um programa ampliado de saúde que contemple da educação de uma forma transversal, interseccional e multissetorial, como você precisa disso. Lu, você está me ouvindo? Perdão. Vocês me ouvem. Bom, então, para do básico, né, de uma educação transversal, até um formato muito mais ampliado que possa atender do profissional de saúde nas unidades, né, os seguros saúde, os seguros de vida, né, as formas de atendimento especializado e focalizado, como, por exemplo, a saúde do servidor público, distensionando o SUS de forma ampliada, até as formas coparticipativas aí de planos de saúde para aqueles que quiserem e puderem pagá-los. Então, é essencial que a gente retome o resgate de que saúde pública, saúde coletiva, epidemiologia, vigilância sanitária, vacinação, né, são temas que não podem ser tidos como um debate hiperrasteiro, né, quase que serpenteando no esgoto da internet, né, de uma polarização burra e de soluções simplórias. É uma solução simplória desse tipo aí, desse protofascismo neoliberal, de tipo, vende tudo, privatiza tudo, é uma grande balela, né? Uma balela que, inclusive, não atende sequer às demandas dos profissionais de saúde. Nenhum profissional de saúde abre mão dos vínculos e das importâncias do atendimento na saúde pública para se dedicar unicamente ao modelo privado. Isso já mostra, inclusive, um sinal do próprio fracasso do financiamento exclusivamente privado da saúde pública. Mas eu não deixo de lembrar também que esses temas precisam ser colocados para além da agenda eleitoral. Mas se vamos falar de agenda eleitoral, eu gostaria de dizer que, por exemplo, em 2018, o Conselho Estadual de Saúde chamou todos os pré-candidatos ao governo para participar de um debate amplo sobre isso, inclusive sobre preceitos e princípios da lei do SUS, a Lei 8080, de controle social, de participação popular, de controle democrático da política de saúde, e somente eu e um outro candidato, o senhor Pimenta, então pelo PSOL, que fomos participar. Então, hoje, se a saúde também mostra sinais de fracasso, é de se perguntar onde é que estavam os outros candidatos que hoje gerenciam a saúde e que sequer se dispunham a ouvir, a dialogar, a entender os problemas já instalados. E também não acredito em soluções milagrosas, como disse. Não é que porque alguém participou de uma única reunião que você simplesmente vai ter todas as respostas e soluções. Mas é ali, numa pequena jornada, no diálogo, ouvindo usuários, ouvindo os pacientes, ouvindo seus familiares, ouvindo aqueles que sofrem as agruras e todos os problemas do atendimento, como dos áudios que você mostrou, que você começa a entender, que você vê a necessidade de humanização, de empatia, de um atendimento com eficiência, com celeridade, com, inclusive, uma ética com o paciente, para muito além de vê-lo como um número de uma consulta feita numa UBS ou numa UPA. Vamos mandar abraço aqui. Caê Aires Moura, Éder Fernando Machado, Liduína Barroso, Walter Waltenberg Silva Júnior, parabenizando aqui a iniciativa, Augusto Branco, Gabriela, Júlia Iriarte, Thaís, Felipe Russo, Alexander Justiniano, enfim, Miriam Matheus, minha querida, beijo. Bora continuar, que agora que vai ficar bom, porque a melhor pergunta fica sempre para o final, né? Vamos falar agora, gente, dos impactos da pandemia na economia, que a gente sabe que afetaram a vida de todos e todas. É triste demais pensar que muitos negócios fecharam as portas e não vão reabrir. E o que a gente está vendo no meio desse sofrimento é também muita politicagem do prefeito, do governador,
jogando pessoas que estão lutando por seus negócios contra pessoas que estão lutando pela vida. Pergunto, é uma opção priorizar a saúde da população ou é a única opção numa crise sanitária como essa? Começando pelo Pimentel. Desculpa, pelo Ramon, porque o Pimentel falou agora há pouco. Ramon. Primeira coisa, Lu, a crise econômica brasileira, ela não começa com a pandemia, não começa. Os dados do IBGE mostram que em março nós já estávamos em recessão, porque o governo federal não criou nenhuma política que privilegiasse a atividade econômica, nenhuma política de geração de emprego. Ao contrário, ele patrocinou uma política de retirada de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, vendendo a ideia de que se você não tem direito, você tem emprego. No final das contas, nós perdemos direitos e não houve geração de emprego. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara para nós. A crise da economia brasileira, ela precede a crise sanitária do coronavírus. E o que está se fazendo hoje é um jogo muito rasteiro, né, de se colocar a culpa da crise econômica em cima da pandemia. Óbvio que a pandemia ela aprofunda essa crise de maneira extremamente dramática. As previsões mais otimistas é de uma queda de 6% do PIB, de um PIB que já tinha dado negativo no ano passado. Então, aquilo que já era ruim, ele só se aprofunda com a pandemia. E não é uma discussão, como eu disse, de vida e economia. Não existe isso. Isso é um jogo de gente muito canalha. Essa é a verdade. Porque se na nossa casa, eu volto a dizer para você, um filho fica doente, um pai fica doente, a gente gasta o que tem, o que não tem e se endivida para salvar vidas. O problema é que tem gente no Brasil que acha que não existe uma família brasileira de 200 milhões de pessoas. Existe o seu pessoal, existe a sua família, o pessoal da rachadinha, o pessoal que está mais próximo ali, e é para eles, para quem está se governando nesse país hoje, e não para a grande maioria, e não para todos os brasileiros e todas as brasileiras. E isso tem que ficar claro para nós. Essa história de cuidar da família é da família deles, é da família de alguns. Porque se eles pensassem no país como uma família de 213 milhões de pessoas, nós teríamos enfrentado a pandemia de uma maneira muito mais séria, nós teríamos saído dessa situação já há algum tempo atrás e as perspectivas para frente seriam melhores. Nós estamos aí há 5 meses quase, né, com a economia vai patinando, a gente não consegue não consegue liberar as atividades econômicas por conta de um trabalho que foi mal feito na contenção da própria pandemia. E como o governo federal e o governo estadual e o municipal não querem assumir responsabilidades, fica um jogando a culpa para o outro nessa história. E, no final das contas, não tem propostas claras, né, de ativar a economia. O próprio governo federal teve a disfarçatez de tentar vetar os R$600 do auxílio emergencial, né? Ele queria colocar R$200 para que as pessoas sobrevivessem na pandemia. Sendo que você dar o auxílio emergencial não é só uma questão de humanidade, é também uma ação econômica que permite a economia girar no momento que o setor privado está ali amarrado por conta do isolamento. Então, o governo, que é mentiroso, primeiro ele foi contra os R$600, ele queria 200, bancou a base, perdeu no Congresso e aí sai dizendo que ele deu R$600. Ou seja, é um momento muito ruim, porque quando os governantes, principalmente o governo federal, não assumem a sua responsabilidade pelo caos que ele próprio tem gerado. Eu vi até um pré-candidato a prefeito dizendo: parabéns para nós, conseguimos aprovar o auxílio emergencial. Suposto fiscal do povo. Williams Pimentel, é com você. Bom, Luciana, internautas, a crise está instalada. A crise, o Covid trouxe uma força política do Congresso Nacional para esse governo de direita, um apoio ao combate ao Covid, que foi distribuído recursos federais para os estados, para os municípios, aumentando o déficit público federal. Nós vamos entrar 2020 com uma perspectiva de estarmos negativo nas contas públicas, R$1 trilhão. E a previsão de saneamento desse 1 trilhão é para 30 anos.
Mas o que isso tem a ver com Porto Velho? Com a minha farinha que eu compro, com o meu açaí, com o pipoqueiro da Zona Leste, com a costureira da Zona Sul. O que isso tem a ver? Tem a ver tudo, porque a perspectiva para o ano que vem é nós termos uma queda da arrecadação para os municípios e os estados de 20% a 30%. Então, isso já significa que investimento nós não teremos, teremos que ter criatividade para poder formar um grande conjunto de pessoas que trabalhem em prol da comunidade e, acima de tudo, ouvindo a coletividade com propostas factíveis e possíveis de fazer. E priorizando, já que não dará para fazer tudo, porque não terá recurso suficiente para atender uma demanda toda reprimida em todos os níveis, social, desenvolvimento econômico, manutenção da máquina. Então, terá que ter uma criatividade. E aí terá um outro aspecto. Esta pandemia, ela fluiu com uma desigualdade social escondida que estava. Talvez até nós sabíamos, mas não nos níveis que nós estamos. Então, o novo que virá, ele depende de uma grande prioridade para cuidar das pessoas, tratar as pessoas com o direito que ela merece e, acima de tudo, preservando a dignidade, o respeito e, acima de tudo, como bem disse o Ramon, e eu concordo com ele, trabalhamos unificando as famílias, unificando o todo. Mas eu vou ter que desagradar meia dúzia para agradar a coletividade? Tem que ser feito com a coragem, com o dedo em riste. Senão, não vamos conseguir mudar. Quer seja qualquer um que esteja no processo decisório. As decisões terão que ser coletivas e voltadas para o máximo de pessoas serem atendidas. Porque não tem como desconhecer que não terá crise. Ou que a crise vinha acumulando porque não estavam conseguindo manter o desenvolvimento econômico da nação brasileira, que traz reflexo para os estados e os municípios, e que foi agravada com a pandemia, porque teve que vir recursos, e alguns recursos até o Brasil todo pipocando com desvio do dinheiro do Covid. Então, são aspectos que agora que começa a ter uma linha de diminuição de casos, a curva começa a diminuir, essa reflexão já tem que começar o debate, como será 2020 para que a vida das pessoas não piore ainda mais. Vinícius Miguel. Oi, Lu. É possível priorizar a saúde ou a economia? Fazer essa escolha? Ô, Lu, eu não aprendi a lição com a minha mãe de que não pode xingar os outros. Mas, assim, quem faz essas propostas, essas relações é muito burro, né? É muito burro, não está nem preocupado com a economia nem com a saúde, está olhando seus interesses muito particularistas, individuais e, inclusive, medíocres, no sentido de médio. O camarada não consegue pensar, ou a camarada não consegue pensar e olhar para além de um problema muito imediato. Inclusive que os problemas bem clássicos do Brasil de desigualdade social, que impactam na desigualdade de renda, na desigualdade do acesso à educação, na desigualdade do acesso à moradia, e a gente poderia aprofundar a entrelação desses 3 ou 4 temas, impactam também de forma muito díspara, muito diferenciada na camada mais pobre e até mais miserável da nossa sociedade. Isso são questões assim, muito elementares de uma sociologia e da nossa formação histórica. E essa desigualdade impacta no sentido também de deprimir a renda, que deprime o consumo. A população sem renda não pode consumir. Sem consumo não existe dinamismo econômico-social. Então é uma tolice, né, sem tamanho, achar que as pessoas vão voltar a consumir se elas não têm emprego, se elas não têm possibilidade de renda, se elas têm negação de direitos mais básicos, como o próprio acesso ao trabalho, um acesso ao trabalho digno, né, um trabalho são,
no sentido de ter saúde, porque nós precisamos de um meio ambiente do trabalho adequado, inclusive, a prevenir a transmissão de doença, e isso é uma concepção, inclusive, idiota por parte de alguns setores que têm se apresentado como salvadores da pátria, porque a reabertura de um negócio de formato a transmitir o contágio vai significar um risco para a tua força de trabalho, para os seus empregados e empregadas, que vão resultar também, inclusive, em demandas trabalhistas, né? O amplo contágio dentro do ambiente de trabalho, porque não observou regras básicas, inclusive regras sanitárias, vai resultar em uma enxurrada de demandas de toda ordem. Né? Grosso modo, pode se configurar até um assédio moral no ambiente do trabalho, obrigar alguém a retornar. De outro modo, pode significar ou implicar até no descumprimento de uma norma penal. Ser um crime, ó, eu estou obrigando as pessoas a voltarem e acabo facilitando a transmissão de doença. E é óbvio que os consumidores, aqueles que ainda tiverem capacidade de consumo, vão se recusar a se expor a riscos. Então, são soluções assim, muito rasteiras. Reabre. Né? Bom, reabrir a partir de que momento, em que condições, quais serão as métricas, né, quantitativas e quais os formatos qualitativos que teremos para monitorar, inclusive, essa reabertura, para poder dar uma resposta de retrocesso ou de avanço em tempo real. Né? Afinal, precisamos de monitoramento, precisamos de avaliação. Inclusive, com muita tristeza, pensar que se está falando em reabertura, né, Dia dos Pais é depois de amanhã, e nós já teremos atingido a média de 100 mil famílias destroçadas pelo coronavírus. Pelo menos 100 mil famílias no Brasil no domingo não terão que comemorar, pois em 2020 terão enterrado os seus pais, os seus avós, os seus filhos. Né? Alguém é pai de alguém que foi ceifado por esse discurso, inclusive muito banal e tolo, de precisamos retomar tudo imediatamente, sem qualquer forma estabelecida de controle, de triagem, né, um verdadeiro pandemônio negacionista tenebroso. Bom, estamos chegando no final do nosso bate-papo. Quero de novo agradecer vocês. Gostei muito, um debate qualificado, pessoas que estão se posicionando com muita seriedade com relação a esse tema, saúde pública. E eu quero fazer uma pergunta para vocês como pré-candidatos, até para assumirem como compromisso, né, com a população, caso se elejam, já que a gente está falando de vida e está falando de economia, né, de recomeço, todo mundo quer que as coisas voltem ao normal. Quem não ia querer isso? Né? Então, o que fazem é muito uso do sofrimento das pessoas, sejam as que estão perdendo seus negócios, perdendo emprego ou perdendo parentes e amigos, né? Fazem muito uso politiqueiro dessa dor. Então, eu pergunto, vamos imaginar, vocês estão eleitos, considerem-se, né, individualmente, estão eleitos prefeitos com 6 meses de mandato. A cidade, Porto Velho, tentando se reerguer após essa pandemia assustadora. Pergunto, para que vocês assumam também como compromisso. Com 6 meses de mandato, a gente pode esperar que vocês vão pedir férias ou não? Eu vou perguntar porque eu já quero saber. Vocês vão pedir férias. Tu sempre soltando o teu veneno, né? Vocês vão pedir férias com 6 meses de mandato após a pandemia, caso se elejam prefeito, começando pelo Pimentel. Bom, eu, como sou acostumado a trabalhar das 7 da manhã às 10 da noite, essa sua hipótese, ela, para mim, ela não me atinge, não reflete a minha biografia, a minha história. Eu acho que todo mundo tem direito a férias. Todo mundo tem. Até por conta da oxigenação que o cérebro tem que ter, do corpo, da mente, com a família, porque você não é que nem um pé de girimum, né? Você tem família, você tem parentes, você tem gente que ama, que você também é amado. Então, há um processo que você precisa administrar também. Não é só o labor, o trabalho.
Eu entendo que com 6 meses, numa hipótese dessa de prefeitura, você está sem cabelo, você já está sem dormir. Quem toma só uma dose de Rivotril já vai tá tomando 2. Então, é um processo que não é brincadeira de criança, é ser prefeito de Porto Velho. Ser prefeito de Porto Velho não é um troféu para pôr na parede, nessas bibliotecas cheias de livros que eu estou vendo aí do Ramon. Ele não é uma condecoração, não é um Oscar para botar um terno novo para ir receber aquilo e depois com um papelito você fala na mão, chorando, quero agradecer o papai, a mamãe, a minha avó, a minha tia. Não é nada disso. É trabalho, trabalho e trabalho em favor da população e da população. E de uma cidade como a nossa, que o nível de problemas e expectativa da sociedade, da Zona Leste, da Zona Sul, da Ponta do Abunã, da região central, da Zona Norte, não é coisa de criança nem de brincadeira. É por isso que férias está fora de um calendário no primeiro ano de trabalho, enquanto a máquina não engrenar. Eu já estava preocupada. Ufa! Não vai, Pimentel não vai tirar férias com 6 meses de mandato. Eu já sei que você vai anotar isso, que você vai anotar, porque para todo mundo que ganhar, você vai fazer essa pergunta e depois passa na cara. É. Vinícius Miguel, você vai tirar férias com 6 meses de mandato? Ô, Lu, eu acho que é uma pergunta até capciosa. Você conhece, e como o Pimentel acabou de mencionar, você conhece a biografia, você conhece a biografia aqui dos 3, né? Eu acho que você tem essa relação de conhecimento político, partidário, até eu usaria dizer afetivo dos 3. E você sabe que são 3 pessoas que têm tudo para se dedicar de forma abnegada, justa e uma dedicação total, né? 100% aos propósitos e projetos, quaisquer que sejam eles, que um dos 3 aqui, eventualmente sendo candidato se sagrando vencedor, faria. Então, é claro, né, faço a anotação. Eu acho que férias é um termo que a gente precisa começar a discutir de forma muito sincera. A gente precisa entender que férias é um direito que é decorrente de muitas lutas sociais, de lutas trabalhistas, e que tem uma razão de ser, inclusive de saúde, né? Até de ergonomia, né? Você ficar sentado na mesma posição, né? 10 horas, 12 horas por dia, como a gente acaba fazendo atualmente com o home office, isso tem um desgaste inclusive da visão, da mente, da capacidade de reter informações. Então, a gente precisa sim falar, direito às férias é um direito social fundamental, que não pode ser excluído, porque tem muito medo também dessas falas de uma uberização e precarização da força de trabalho, que acha que ter férias é um luxo e que a gente tem que abrir mão disso, né? Que tem que acabar com o direito às férias, ainda mais férias remuneradas, né? Olha só, né? Que luxo que é para quem é servidor público ou empregado seletista, que pode gozar 30 dias de férias de forma remunerada. Então, rechaçando esse discurso simplificador de achar que ninguém tem que ter férias e que férias é um absurdo, que tem um custo, é claro que tem um custo, mas é o custo social de viver em uma sociedade sadia e civilizada. Mas não, acho que antes dos 12 meses de trabalho, de qualquer primeiro trabalho, nenhum gestor deveria, claro que guardado alguma excepcionalidade, precisar de alguma licença por qualquer razão que seja, né, inclusive licença médica, né, a gente está falando em contexto de pandemia, né, mas aí são outras circunstâncias e outras condições muito específicas ainda a serem colocadas. Minha pergunta não é capciosa, não. Minha pergunta é fundamental, porque a gente está falando de como vai sair disso. E eu tenho um prefeito que, com 6 meses de mandato, no primeiro ano, com 6 meses de mandato, pediu férias. E eu quero saber se pretensos prefeitos, né, pré-candidatos a prefeitos, melhor dizendo, se vão ter esse tipo de postura daqui a um ano, quando a cidade estiver com impacto na saúde e na economia, do que a gente estava falando. Ramon Pujuí, você vai tirar férias com 6 meses ou não? Eu quero esse compromisso firmado. Eu sou trabalhador e trabalhador sabe que o direito de férias é depois de 1 ano, no mínimo. Né? Então, assim, não vou tirar férias em 6 meses e também não vou sumir no meio do mandato sem dizer para ninguém para onde é que eu fui ou deixei de ir.
que é um absurdo que um prefeito de uma cidade desapareça da cidade, as pessoas não sabem para onde é que ele foi, e fica a imprensa especulando se ele foi para o México, para Cancún, se ele foi para a Austrália, para onde quer que ele seja. Isso é uma falta de compromisso e uma falta de consideração com a população que o elegeu. Porque se há necessidade de se afastar, você precisa dizer para as pessoas para onde você vai. Aqui em casa, quando alguém sai, avisa, estou indo para tal lugar. Não desaparece simplesmente. Até porque eu, como trabalhador e como servidor, e como prefeito também é um servidor qualificado, não pode simplesmente abandonar o cargo por 10, 12, 13 dias sem dar satisfação a absolutamente ninguém. Isso é um péssimo exemplo, porque aí parece que ninguém manda, ninguém tem controle, ou que você age de uma maneira imperial, achando que a função que você ocupa lhe dá direito de dar a mais do que os trabalhadores comuns, do que os servidores comuns. Isso está errado, isso não é uma coisa correta a ser feita. Até porque a participação política, a meu ver, eu sou muito na linha do Papa Francisco, e tem uma fala dele muito interessante, quando ele diz que participar da política é uma das mais altas formas de caridade, no sentido que é uma forma de você amar o próximo e fazer o bem ao próximo em larga escala. E a política, para mim, é nesse sentido. É serviço, ela não é vaidade, ela não é o apego ao poder ou ao dinheiro que o cargo vai trazer. Ela é, de tudo, serviço. Nesse sentido, você pode ter certeza que a gente vai estar aí os 6 primeiros meses, os outros 6 meses, da maneira que a gente é, eu duvido que a gente consiga tirar férias em 4 anos de mandato, porque Porto Velho tem muitas coisas para serem resolvidas, tem muitas mazelas que foram acumuladas ao longo do tempo, e que precisam de enfrentamento imediato e precisam de alguém à frente comandando a cidade, dizendo para a população como é que as coisas devem acontecer. Eu volto ao exemplo da primeira-ministra da Nova Zelândia, que, antes de tudo, nós não precisamos de um cara que diga assim, eu sou gerente, eu sou bom gerente. Nós precisamos de alguém que lidere a nossa cidade. É fundamentalmente isso que nós precisamos. Tem alguém mandando mensagem falando assim, Luciana, você está fritando as canelas do Hildon. Não, não se trata disso. Não se trata disso. Se trata de saber de pré-candidatos se eles vão repetir condutas que eu, particularmente, considero imorais e danosas, aos munícipes. E é natural que, para você saber dos futuros, dos pré-candidatos a prefeito, do nosso futuro prefeito, é natural que, para saber dele, a gente fale do outro que ele errou, para saber se vai fazer isso. Todo mundo quer saber, Então, as críticas são necessárias. Bom, eu não sei para vocês se foi bom para vocês. Fazer uma pergunta bem básica. Foi bom para vocês? Para mim foi ótimo. Vou deixar agora a mensagem final com vocês, mas já quero agradecer imensamente vocês terem aceitado esse desafio. Como eu disse, é muito difícil eu conseguir falar com figuras públicas e autoridades, a mais ao vivo. Não sei porquê. Eu liguei ontem para o coordenador da FUNAI aqui, para pegar informações, e ele... Não, você não posso atender, não, tem que falar em Brasília. Eu falei, não, senhor, eu só queria saber... Não, tem que mandar para Brasília. Eu falei, tá bom, senhor, não precisa chorar, não. Porque ele estava com medo das perguntas que eu ia fazer. E para a imprensa, principalmente para a imprensa, para a mídia livrista como eu, é muito difícil nessa pandemia ter acesso a informações. E dificulta muito para todo mundo, porque a imprensa também está na linha de frente, levando informação. Se eu não consigo e não repasso, fica esse vácuo de função pública que deixa de ser exercida, no caso, pelos jornalistas. Então, quero agradecer muito que vocês tenham participado. Eu tenho certeza que vamos voltar para discutir outros temas, Hoje falamos da saúde, mas tem muita coisa para discutir sobre Porto Velho. Porto Velho é uma cidade que cresceu muito e que está aí se desenvolvendo absurdamente se nada for feito, se não for pensada nesse novo momento que Porto Velho vive. Nós vamos sentir o impacto de não ter pensado nesse planejamento, considerando tudo e todas. Para começar com Vinícius Miguel. Suas palavras finais. Vinícius, meu amigo, muito obrigada por ter vindo.
Ô Lu, eu acho que para além de elogios mútuos, né, tão comuns a esse tipo de iniciativa, mas meus parabéns, eu desejo que realmente, como falei na abertura, que esse tipo de iniciativa vingue e que você persista nela. Mas eu queria aproveitar o momento para falar, não com a nossa audiência, mas com o próprio Pimentel, o Ramon, e que a gente possa fazer aqui um acordo, um tratado mútuo, né, de respeito, de amizade, entre os partidos políticos, entre as eventuais candidaturas e candidaturas, inclusive, não majoritárias, de um enfrentamento contra o negacionismo, contra essa pauta ideológica anti-ciência, de negação de direitos e de fake news. Propor aqui claramente, de forma aberta, né, como eu chamei, esse tratado mútuo de respeito, inclusive de colaboração no enfrentamento a essas coisas todas, né? Viu uma fake news, né, um partido, um filiado, ajudar a enfrentar, ajudar a denunciar isso, denunciar para as autoridades, a comunicar ao judiciário, e que a gente possa ter uma campanha com menos elementos nocivos, prejudiciais e externos, como a gente tem visto nos últimos tempos. De tanta morte, de tanta loucura, de tanta mentira, já basta o que a gente está tendo por aí. Que em Porto Velho a gente possa começar a fazer a diferença aqui mesmo, inclusive desse diálogo com o Pimentel, com o Ramon, contigo. Então, muito obrigado, Lu. Quem falou antes do Vini? Quem falou antes do Vini? Ninguém, eu fui o primeiro, pela primeira vez. Ah, então bora lá. Acho que Pimentel, né? Tudo bem. Bem, eu quero agradecer ao Vinícius Miguel, ao Ramon, esse debate que foi altamente de alto nível, com propostas voltadas realmente para a coletividade e, acima de tudo, de ideias e, acima de tudo, voltada para que a nossa cidade realmente seja tomada conta, seja liderada nos processos de melhoria. A você, Luciana, parabéns pela inovação da ideia, sempre irreverente, sempre dizendo o que pensa. Afinal de contas, é uma pessoa maravilhosa. Eu quero agradecer a você, quero agradecer ao Hernandes, que eu ainda não vi passando por aí também. O meu abraço à família, a todos vocês e a todos os internautas que estão até agora nos assistindo e que nós conseguimos prender, porque eu acho que a proposta, o debate foi saudável, foi de uma certa forma enriquecedor, para que eles possam já começando a formatar uma ideia dos problemas que a cidade tem, das soluções que eles querem, priorizada pelo futuro bem próximo. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Vinícius, conte com o meu apoio, conte com esse seu convite. Eu estou de pé, em sendo candidato, formo uma corrente do bem com você e com o Ramon e com os outros candidatos, porque nós temos que estar invocando sempre a proteção de Deus contra a maldade, contra a injustiça e contra o jogo sujo. E é dessa forma que eu somo trincheira com você e com o Ramon. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Olha que maravilha esse compromisso firmado aqui. Não é legal? Tem que ficar para trás, né, gente? Esse ranço, esses discursos de ódio, essa idiotice de disputa ideológica. A gente está falando de governo, a gente está falando de prefeitura, a gente está falando de vida, né, da cidade e da sociedade. Ramon, é com você. Não vão embora não, que depois eu vou dar um presente para vocês aqui, tá bom? Vai, Ramon. Obrigado. Obrigado, Lu. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Pimentel. Obrigado aos internautas. Né? O debate foi muito bom. A gente fez um diálogo, na verdade, sobre nossas preocupações. E nós vimos aí que não há uma divergência muito grande. Talvez de forma de conteúdo estamos todos juntos. Na defesa do SUS. E aí eu convoco todos e todas para a gente entrar na corrente a partir do dia 11, essa campanha em defesa do SUS, para que ele não perca 31 bilhões de recursos no ano que vem. A gente acordamos também com o Vinícius Pimentel. Se tem alguém que não usa fake news na luta política, é o Partido dos Trabalhadores. Nós, sim, fomos as maiores vítimas de fake news nos últimos tempos. E não só agora da internet, mas desde a época que a Rede Globo editava debate e batia na gente à torta e à direita, e nós estamos aí. E quero agradecer também aqui, Lu, fazer um registro.
agradecer, já que o debate é saúde, a todos os profissionais e todas as profissionais da saúde, tá? Aos enfermeiros, aos técnicos de enfermagem, aos médicos, e também ao pessoal de apoio, o pessoal da limpeza dos hospitais, né, na sua grande maioria terceirizada. Agradecer a todos eles por estarem cuidando das nossas vidas. E lembrar que o governo do Estado fez um acordo com os servidores da saúde para recomposição salarial em janeiro, se comprometeu até julho a recomposição salarial e não cumpriu. Há uma defasagem já de 33% desde 2014, e são esses trabalhadores que estão hoje na linha de frente, cuidando das nossas vidas, cuidando da nossa saúde. Muito obrigado a todos vocês que estão nessa linha de frente. Boa noite a todos e a todas. Acho que é isso, né, Lu? Lu, tá sem áudio. Não vão embora não, que eu quero deixar uma música aqui para acalentar um pouco, né? O nosso coração. Sextou, afinal. Sextou com C, como escreveu lá o ministro da Educação. Deixar uma música para vocês, com todo o meu carinho, agradecendo todo mundo que está online, ainda temos 70 pessoas aqui online. Marisson, meu querido, grande beijo. Ricardo Boez ficou até agora, lá de Guajará-Mirim, acompanhando o debate. E Lesiane Pinto, que também trabalha na área da saúde, minha amiga. Luzimar Chaves, Berenice Perpétua Simão, nossa companheira, José Ironildo Nascimento. Gente, é muita gente. Depois vocês vão lá nos comentários e agradece o pessoal pela paciência, tá bom? Agora eu vou ouvir aí. Boa noite para vocês e até a próxima. Tchau, gente. Boa noite.